jeito. Graça e paz, igreja. Amém. Tem gente feliz nessa noite? Aplauda ao Senhor Jesus, então. Porque Deus é bom, sua bondade, sua misericórdia dura para? Dura para? Amém. Pronto. Nos conectamos? Glória a Deus. Mais uma vez, feche seus olhos. No seu jeito, no seu tempo, a sua forma, apresente esse momento ao Senhor. Apresente como você chegou aqui. Apresente suas expectativas. E peça que o Senhor alinhe o seu entendimento à palavra nessa noite. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui em Tua presença, clamando, pedindo que o Senhor venha ao nosso entendimento, alinhar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que a Sua misericórdia venha inundar, superabundar este lugar. Porque por merecimento, Senhor Deus, nós não temos direito algum àquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Mas sentimos o Teu fluir vindo a nós por meio da manifestação da Tua graça e da Tua misericórdia, que não é apenas sobre ontem, sobre hoje ou sobre amanhã, mas sobre sempre, porque o Senhor sempre está conosco, sempre está com a Tua igreja e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Queridos, estamos aqui com muita alegria no nosso segunda conferência. Na nossa segunda conferência SALT, a nossa conferência de adolescentes aqui da Rede Valente, aqui da Igreja Batista Jerusalém. Nesse ano nós trazemos um tema que é um tema rotineiro até dentro da igreja, não é um tema negligenciado. Porque às vezes existem alguns temas que são negligenciados. Existem alguns temas que a igreja do Senhor tem tido uma certa hesitação em trazer para a igreja. Mas esse não é um desses temas. Nós estamos falando o tempo inteiro sobre maturidade, não é verdade? O tempo inteiro nós falamos sobre crescimento, sobre a busca do Espírito Santo, sobre sair de uma ideia rasa para uma ideia de sabedoria. O tempo inteiro nós estamos falando sobre isso. Mas por que então é importante a gente mais uma vez estar trazendo um tema tão semelhante aos temas que nos são ofertados nos púlpitos da maior parte das igrejas? Pelo mesmo motivo que a sua mãe lhe falava a mesma coisa todas as vezes, e você cometia os mesmos erros todas as vezes. A palavra de Deus, no que diz respeito à sua, presta atenção, igreja, a palavra de Deus, no que diz respeito à sua configuração literária, ou seja, não na ideia espiritual daquilo que é a boca de Deus e sai da vontade de Deus, mas na ideia de livro, daquilo que o texto que está exposto e liberado, que está ofertado à igreja, ele é limitado. Porque ele tem um início, um meio e um fim. O texto começa e o texto termina. Então, a grosso modo, a gente poderia dizer que o tempo inteiro, quando nós falamos da palavra de Deus, ou quando nós falamos de uma leitura da Bíblia, nós estamos sempre falando de algo que já foi falado, de algo que já foi dito. Quando nós lemos um texto, esse texto já foi lido em algum lugar. E muitos textos já foram lidos para nós. Quantas vezes, você consegue contar aí? Consegue contar? Quantas vezes, desde a sua infância até aqui, você já ouviu a história de Davi e Golias? Consegue contar? É muito difícil, né? Principalmente quem foi criado dentro de igreja, né? Que escola bíblica dominical mesmo. Escola bíblica dominical é
História de Davi e Golias, Arca de Noé, a criação, Moisés abrindo o Mar Vermelho, a história de José. Nós temos algumas histórias que são fundamentais no nosso entendimento. E a gente está sempre contando elas. Mas a gente está sempre contando elas porque há uma coisa aqui diferente. Nós estamos falando da Bíblia como texto, mas nós estamos falando da manifestação da vontade de Deus que se manifesta através da sua palavra. Eu conto a mesma história, eu conto a mesma narrativa, o mesmo relato, mas o Senhor vai constantemente estar ofertando uma experiência diferente ao nosso coração a partir de um texto que pode ser sempre o mesmo. Mas nós estamos em constante mudança. Nós mudamos. Eu já contei a história aqui uma vez de uma mãe que eu conheci na minha formação, que essa mãe fez um questionamento para a professora. Professora, eu tive um filho e este filho, eu tinha muito medo dele se machucar, eu tinha muito medo dele se machucar, ela sempre dizia isso. Ela botava, como é que chama? Cotoveleira, joelheira, capacete no menino para poder engatinhar dentro de casa. Botava meia, ficava super receosa. Quando veio o segundo filho, ela já estava super à vontade com esse menino. E aí ela fez o seguinte comentário: como é que pode, professora, a mesma mãe... E aí ela já tinha contado a história dela antes, a professora disse: não, a mesma mãe não. Não era a mesma mãe. A primeira mãe foi uma mulher, uma menina, que foi mãe aos 17 anos, engravidou aos 16, foi mãe aos 17 anos de idade, abandonada pelo homem que a engravidou, teve que voltar para a casa dos pais, largar a faculdade, cheia de medos, de traumas, de retrações, e precisou criar este filho em um contexto cheio de excesso de cuidado, por conta do abandono, dos desprezos que viveu, e aí aplicava um excesso de cuidado nesse menino, protegia esse menino de uma maneira que esse menino desenvolveu mal, é um menino fisicamente frágil, com algumas doenças. E quando veio o segundo filho, ela que acabou casando depois com um homem que deu um suporte familiar para ela, que deu uma estrutura diferente, em termos de cuidado, em termos de amizade, em termos financeiros, deu a ela uma outra vida. E aí, anos depois, ela teve um segundo filho, e este filho, ela já tinha um olhar sobre ela e sobre o mundo totalmente diferente. Era a mesma mãe? Não, era a mesma pessoa, mas era uma outra experiência de maternidade, uma outra experiência de vida. A mesma lógica, gravidez, filho, a mesma coisa acontece com a gente. Nós temos a oferta da mesma palavra, às vezes as mesmas experiências no culto, a mesma experiência na igreja, mas nós estamos mudando. A forma que contaram a história de Davi e Golias para você quando era criança, o que você sentia e o que você percebia é diferente de quando essa mesma história ela é ofertada para você depois, porque você tem um outro olhar, uma outra maturidade, uma outra experiência para perceber isso. E nós hoje vamos falar sobre isso, sobre essa maturidade que precisa chegar aos nossos ouvidos, ao ouvido desta geração, que tem um potencial enorme. Eu sempre gosto de falar que não foram algumas, mas todas as grandes mudanças que o mundo viveu, as mudanças políticas principalmente, partiram de jovens. Nós temos uma gigantesca revolução dos direitos civis do povo negro que acontece nos Estados Unidos, que acontece com um jovem pastor batista, pastor Martin Luther King Jr. Nós vamos ter diversas outras revoluções em diversos contextos e espectros políticos, mas a juventude sempre foi protagonista em todas essas grandes revoluções que o mundo viveu. E isso só reflete a natureza de mudança, de impacto e de ação que a juventude tem. Mas a juventude precisa, quando agir, saber por que está agindo, como agir e sobre quais princípios precisam estar as nossas ações, a ação da juventude. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, então. Eu quero falar com vocês sobre o cuidado que nós precisamos ter com a superficialidade
e em paralelo com a busca espiritual para desenvolvimento de uma maturidade. Nosso SALT se chama Faça o que der na telha. Eu disse a Saulo, quando ele me deu esse tema, eu disse assim: Saulo, eu pensei da seguinte forma, chamar a ministração assim: faça o que der na telha e viva grandes problemas. Faça aquilo que você imagina, faça aquilo que você deseja de maneira impulsiva e colha as consequências. Quando veio a expressão faça o que der na telha, e a ideia é justamente provocar a gente a pensar o oposto, eu fiquei pensando o seguinte: lá vai eu, cadê Júnior? Lá vai eu de novo, Júnior, falar de construção, fico me metendo nessas coisas, velho. O que é a telha? O que é uma telha? O que é uma telha, Júnior? Agora eu lhe peguei. É o quê? Depende. Ai, meu Deus, esses profissionais. O que é uma telha, Perbô? Uma cobertura. É porque o profissional, ele sempre depende, porque em alguns contextos, né, se pensarmos pela lógica barroca, talvez, a telha, ela é a parte de uma estrutura de cobertura. Mas no que diz respeito a uma casa, quando nós jogamos algo, por exemplo, numa casa e pega na telha, aquilo está entrando na casa? Então a gente não considera a parte da telha como uma parte interior, não é verdade? E eu fiquei pensando assim: faça o que der na telha. Então aquilo que me dá na telha é aquilo que não vem para o interior. Aquilo que me dá na telha é aquilo que fica, que toca, que aparece, que é visto, que até pode fazer barulho, mas não tem profundidade na minha residência, no meu interior. E quando eu tenho uma vida que se propõe a fazer as coisas que não tem profundidade em mim, eu vivo uma vida que está seguindo as telhas? Não, que está seguindo o coração. Uma vida impulsiva e uma vida que se baseia em seguir os caminhos das emoções, dos sentimentos. É claro que o mundo ensina isso, né? A gente vive diversos filmes, diversas séries, novelas, doramas, né? Que amam falar em siga o seu coração. Anime mesmo gosta muito desse negócio de siga o seu coração. O que o seu coração está dizendo agora? Não vá nessa, cara. Porque o coração é a telha. Por mais que você diga assim, mas o coração é sobre profundidade. Não. No contexto em que a Bíblia nos apresenta, o coração é sobre agir pelas emoções. E a profundidade que a palavra nos dá é a sabedoria. Ao mesmo tempo que o mundo fala isso, ele também cria um paralelo e cria um dogma na nossa cabeça, cria um conflito na nossa cabeça. Gostam de dizer que o oposto da fé é a razão. Falam muito isso, né? Você vai ver livros, você vai ver textos, várias coisas que tem assim, fé versus razão versus... botam muito isso, mas não é. Não é. Até porque o tempo inteiro a nossa estrutura de fé, ela se move por meio de uma vida que tem fé naquele que proporciona a nós sabedoria. E sabedoria é uma instrumentalização para um pensar, para agir, planejar, por meio de uma estrutura de ideias que vai muito além das minhas. Porque as minhas não passam da telha. As minhas são fracas, são frágeis e são enganosas. Mas a do Senhor, ao qual Ele foi ofertado para que eu pudesse usufruir dessa sabedoria, essa está disponível para que eu possa viver, para que eu use essa sabedoria no meu trabalho, para que eu use essa sabedoria no meu relacionamento, para que eu use essa sabedoria na minha vivência comunitária aqui, de igreja. Então, não tem relação em uma oposição fé-razão. Pelo contrário,
é algo que está para além da razão. A razão é uma manifestação humana, mas a fé em Deus proporciona em nós algo que se sobrepõe à razão. Quantas vezes, igreja, nós temos diversos testemunhos, acredito que todo mundo carrega um testemunho desse, de uma vez em que ficou uma situação muito ruim, sem saída, sem saber o que realizar, o que fazer, e foi por meio da fé, manifestada na oração, em um posicionamento em Cristo, que você tomou uma atitude sábia, que você sozinho, se não tivesse a estrutura de valores que a palavra lhe apresenta, você não saberia tomar. Porque a palavra de Deus muda rotas e muda histórias, muda pensamentos. A palavra de Deus doutrina o nosso coração para uma vida santa, para uma vida de verdade, para uma vida que se opõe à mentira. A palavra de Deus nos ensina diariamente um mindset. Ah, deu certo, Saulo? Falei certo? Um mindset bom, perfeito e agradável. Querido, não há nada que ninguém possa lhe ofertar que possa ser superior àquilo que Deus tem disponível para você. Nem Pablo Marçal. Ninguém pode ir tão além quanto Deus pode manifestar na sua vida. Amém? Então a gente precisa ter esse primeiro cuidado, um cuidado com a superficialidade, um cuidado com as emoções primeiras. Por que eu trouxe isso, igreja? Porque essa é uma conferência de misericórdia, uma conferência de adolescentes, adoradores. O pessoal tá, conferência, o TDAH está batendo aqui. Conferência de, eu ia dizer adoradores, é porque o meu TDAH bateu agora. Conferência de adolescentes. Quando nós falamos em adolescência, nós estamos falando em uma fase da vida que é sobre transição. É uma criança, sim, é uma criança. E não achem isso ruim. Daqui a alguns anos, vocês vão olhar e vão pensar, né, Nadine? Poxa, é verdade, era tão legal, cara. Porque é tão legal ser criança, né, Perbol? É tão legal ser criança, velho. Quando a gente fica vendo algumas coisas que as crianças... Meu filho vai fazer 4 anos amanhã. Amanhã. E eu fico vendo as coisas que ele faz, assim, como ele se diverte. Ele estava brincando esses dias com um cobertor. Tinha ganhado um presente em massa, uma pista da Hot Wheels. Quem nunca sonhou com a pista da Hot Wheels? Ganhou uma pista da Hot Wheels. Não era da Hot Wheels, não, era Hot Wheels, uma marca meio... Ganhou uma pista da Hot Wheels, da avó. Ganhou um negócio assim. Tinha outro brinquedo, uma coisa ali, um patinete, uma bicicleta do lado e tudo. Ele estava se divertindo, jogando um cobertor para cima. E ele olhou para mim e disse assim, papai, estou me divertindo tanto com o cobertor. Porque criança é assim. Ela vê beleza em coisas diminutas. Ela tem pureza. Ela não põe juízo de valor porque uma coisa foi cara, porque uma coisa é apreciada por todo mundo, mas simplesmente porque aquilo proporciona para ela algo satisfatório. Aquilo é legal. E a adolescência é do mesmo jeito. Só que a gente já está entrando numa fase de transição que os abestalhamentos da fase adulta começam a fazer sombra e a gente começa a ter vergonha de uma série de coisas da nossa natureza adolescente. É quando as meninas começam a esconder as bonecas e ter vergonha de falar das bonecas, de brincar das bonecas, porque elas se sentem apressadas pelas próprias amigas e pela sociedade a corresponder a algo que já esperam dela por conta da idade. Já está na fase de falar dos meninos, já está na fase de gostar de tal coisa, de se vestir de tal forma, de começar a desenhar o corpo, a se pintar, a não sei o quê. Não é simplesmente porque ela sente, os homens também, aplicados a outros contextos, porque alguém sente a necessidade de fazer, natural, mas porque sente a necessidade de ser aceito nos grupos, de começar a se sentir incluso, fazendo parte das estruturas. E a gente começa
a trazer também preconceitos, a gente começa também a trazer juízo de valor sobre diversas coisas, a gente começa a trazer impressões, começa a criar rejeições, começa a vir processos de angústia terríveis, começa a vir crises de ansiedade, começa a vir um tom muito marcante da adolescência, uma revolta, começa a vir uma rebeldia, um sentimento, né, Sérgio, de certeza absoluta, que parece que eu sei. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu sei disso, né? Meu filho faz isso, né? Tem uma criança que eu conheci, que eu conversando com ela uma vez, eu dizia assim, você já ouviu falar? E nos falava alguma coisa, ele disse assim, claro que eu sei. Ele disse, então me explica, eu só não quero falar. Aí eu começava a inventar, os nomes, mas você não sabe o que é uma chafurínfula. É claro que eu sei o que é uma chafurínfula. Então me fala o que é. Eu só não quero falar. E começava a inventar nome e não fazia. Porque ali já é esse processo daquilo começando a nascer de uma necessidade, manter o orgulho, não vou mostrar minhas vulnerabilidades. É natural, gente, é um ser humano sendo formado. E a gente começa a ver na adolescência, por conta de uma má gestão dessas emoções e dessas novidades, porque é um adulto em transição, então não tem as habilidades e as artimanhas de alguém mais velho, mais experiente, então acaba se expondo muito, com o coração muito aberto, mas ainda há uma criança ali. E é nessa, queridos, que vem um homem mau, é nessa que vem uma pessoa mal intencionada, para te desvirtuar dos caminhos do Senhor, para te afastar da tua família, para te afastar dos valores, porque começa a ofertar algo que é diferente das suas experiências, daquilo que você já viu, que parece ser possível e agradável fazer aquilo, e você começa a ser atraído por tudo que é oposto ao comum da sociedade, porque na adolescência é onde a gente mais quer ser diferente. A gente quer ser diferente. Antigamente usava muito o termo, né? A adolescência relacionada à rebeldia, né? Os rebeldes e tal, a galera fazia caderno escrito. Aí depois surgiu a novela Rebeldes, aí pararam de usar, porque o termo ficou muito relacionado à novela. Mas esse termo era muito comum antes da novela. Caderno, eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Cantem não, pessoal, foi só um exemplo. E aí, então, assim, a gente começa a entender um pouco esses estereótipos. Você começa a ver nos Estados Unidos o que é um adolescente, no Brasil o que é um adolescente, na Europa o que é um adolescente, e você começa a ver estágios comuns, que uma parte da psicologia vai chamar, vai dizer que são as estruturas psicogenéticas, ou seja, apesar da gente ser formado pelas experiências da cultura, da família, da religião, existem algumas fases do desenvolvimento humano que correspondem aos momentos específicos das fases de idade, de determinadas idades. Significa que, por isso que é fácil, às vezes as pessoas pensam, o médico disse tal coisa, mas às vezes ele consegue identificar alguns problemas no desenvolvimento, porque alguns comportamentos que já deveriam ser manifestados naquela idade não estão sendo. A fala é com tal idade, andar é com tal idade. Então, porque existem padrões no ser humano. Existem alguns. O ser humano não é tão subjetivo assim, né, Samara? Existem alguns padrões assim. E aí, galera, quando a gente começa a pensar nisso, eu fico pensando, esse é um dos processos mais difíceis do crente. É a adolescência. E eu, como representante aqui da igreja, e diversos outros líderes, acredito que também pensam assim. Nós entendemos que por muitas vezes, nós como igreja fomos negligentes na forma que tratamos e que entendemos a adolescência. Porque às vezes a gente cobrou, exigiu, nós pedimos coisas, criticamos coisas, sem entender as fases desse processo. Eu não estou aqui para te pedir perdão para você, adolescente. Eu estou dizendo para você crescer. Cresça. Sabe por quê? Porque é tempo de crescer. Chegou a hora. Crescer é inevitável. Mas a grande pergunta é como nós estamos crescendo. Superficiais?
respondendo a tudo que chega a nós, expondo sempre as nossas raivas, expondo sempre que, não sei se vocês sabem, mas quando a gente expõe muito as nossas raivas, quando nós somos muito tempestuosos, a gente também está expondo as nossas fraquezas. E diversas pessoas conseguem ler isso na gente e se aproveitam dessa nossa vulnerabilidade, que nessa idade é tão exposta. É por isso que aqui, olhe para baixo, olhe para o chão aí, olhe para o chão, olhou para o chão, é o chão de que isso aí? Hã? Poxa, gente, cerâmica não ia dizer da igreja. Poxa, vocês estão... Júnior falou um negocinho, a galera já está toda na pegada de profissional aí e tal. Chão da igreja. Este é o lugar, querido. Este é um lugar de desenvolvimento. Este é um lugar de crescimento espiritual. Tudo que está envolvido na atmosfera da manifestação da vontade de Deus são lugares seguros para o seu desenvolvimento. Mas, Felipe, na igreja também acontece diversos problemas, acontece. Mas você está em um lugar que, apesar de acontecer diversos problemas, é um lugar que compreende que arrependimento é fundamento, que amor é incondicional, que misericórdia é parte da filosofia de vida de quem está aqui. Mas lá fora vai ter os mesmos problemas, mas não vai ter cultura de arrependimento. Vai ter, pelo contrário, vai ter muito mais hostilidade, vai ter muito mais agressividade. Mas eu já senti hostilidade aqui, claro, nós não somos robôs ainda, né? Não, acho que nunca vamos ser, né? Inteligências artificiais, não, nós somos gente, nós somos pessoas, não somos máquinas. E é justamente porque somos pessoas que manifestamos a glória de Deus. Porque manifestamos a glória de Deus por meio da condição natural da nossa existência, que é fruto da vontade dEle que nos criou para a sua glória. E também porque nas nossas fraquezas, o processo de aperfeiçoamento que o Senhor está fazendo em cada um de nós, glorifica o nome dEle. Quando você olha para o espelho e você vê um homem, uma mulher fraca, mas que você reconhece que é fraca e está disposta à manifestação de Deus para que você viva uma vida plena e que viva uma mudança constante, ali, querido, a glória de Deus está em uma evidência enorme. Não pense que a glória de Deus se manifesta por meio da perfeição. A glória de Deus se manifesta por meio da vida que se submete a viver a glória de Deus. Mateus capítulo 7, versículos do 24 ao 27, diz assim, ó: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na... Seus alicerces na? Amém. Na rocha. Cristo é a rocha. Cristo é o fundamento. Preguei no Alto da Aliança domingo, e nós falamos um pouco sobre isso, fundamento. Foi ali que eu falei, né? Falei de arquiteturas, né, e tal. E quando a gente vai ver como Cristo é falado, uma das formas que se fala sobre ele como fundamento é que ele é a pedra angular, né? E ali era uma pedra que se colocava em um canto de uma construção e que ela determinava a forma e toda a sequência da estrutura de como ela seria. Ao mesmo tempo, também era a pedra angular, uma pedra que não era uma pedra que não tinha os ângulos retos, né? Que ficava no ajuntamento de um arco. Vinha o arco, a pedra que fazia com que os dois lados do arco se encontrassem, era essa pedra angular. Era uma pedra que mantinha um arco firme em estrutura. Cristo é isso. Ele é aquele que nos mantém de pé e que dá direcionamento à forma
que nós devemos ser. Não à toa, na mesma palavra, nos é revelado que nós devemos ser imitadores de Cristo. Porque Ele é este modelo. E Ele, como fundamento, se manifesta na nossa vida assim, quando nós estamos dispostos a imitá-lo. Não é simplesmente porque eu tenho alguma mandinga, alguma coisa para fazer, para poder fazer com que Jesus seja meu fundamento. Não, Ele se manifesta como fundamento quando eu começo a me esforçar para ter os princípios dele como os meus princípios. Eu começo a me mover, eu começo a me posicionar como alguém que o segue, a pensar como alguém que o segue, a responder como alguém que o segue. E tivemos aqui uma característica agora desse processo de maturidade: ser como Jesus. Na dúvida e na certeza, pense o que Jesus faria. Aqui nós temos um momento interessante, porque assim, então eu vou ter que estar em constante pensação, eu vou ter que estar o tempo todo em pensação de como Jesus faria. Sim, sabe por quê? Porque o tempo inteiro nós estamos com o nosso pensamento sempre conectado a diversas outras referências. Nós demos até nomes específicos, influencers. Nós temos agora Jéssica é uma influencer, Jéssica é minha influencer. Influência digital. Nós temos diversas influências. Ou seja, pessoas que nos influenciam. Você não vende nada no Instagram, tem 230 seguidores no Instagram, mas você só vai seguir quem vai lhe dar engajamento, já organizou as cores padrões do seu feed, porque fulano orienta assim, porque ele é um expert nessas questões de mídias digitais, que não pode nem falar mais redes sociais, mídias digitais. E você começa a ter uma influência de alguém, e tudo que você, algo que deveria ser pueril, algo que deveria ser bobo, começa a se tornar problemático. Porque até o stories, não é assim. Existe a forma e os horários corretos de postar um stories. Cara, se você vive disso, vende isso, trabalha de fato com isso, acho que faz até sentido. Mas você vê pessoas comuns começando a trazer isso para a rotina. Se você consegue trazer isso para a sua rotina, por que Cristo não pode ser uma influência verdadeira para toda vez que você não postar, mas falar, pensar aquilo que Cristo te orientou de como falar? Quando for para um lugar que você vai precisar ouvir, por que este influencer que é Cristo também não pode influenciar de você já chegar pronto, sabendo como eu vou me comportar naquele lugar? Porque o meu influencer orienta que eu tenho que agir assim, pensar assim, ouvir assim. Por que é tão difícil seguir Jesus? Porque nenhum influencer de fato está ali agredindo a nossa carne, nos convocando para um chamado de arrependimento. Nenhum, mas Cristo faz. Viver para Cristo também manifesta conflito dentro de nós. Um conflito contra o pecado, contra a carne, contra a iniquidade, contra uma cultura perversa de violência, de morte, de sangue. E Cristo vem para propor algo diferente. Porque quando Ele vai propor, Ele vai opor a uma vida que estão nos ensinando há muito tempo. Porque viver para Cristo é viver a oposição daquilo que o mundo deseja que você viva. E cada vez isso está muito mais forte. Porque cada vez mais as coisas do mundo, as propostas do mundo estão cada vez mais bem desenhadas e bem marcadas. Do que ela quer, do que ela pretende sobre a sua sexualidade, do que ela pretende sobre as suas finanças, do que ela pretende sobre a sua educação, sobre a sua linguagem. Está tudo mais evidente. Está até mais fácil. Mas por algum motivo foi mais difícil, porque nós somos constrangidos a parecer com o mundo. A gente fica com medo de um cancelamento. Tem medo de um cancelamento, mas não tem medo de ir para o inferno. Meu irmão, tenha medo de ir para o inferno. Quando eu falei lá no início de assuntos negligenciados, esse é um deles. Inferno. Não tenha medo de cancelamento, não.
Porque se os apóstolos do Senhor tivessem tido medo de cancelamento, nós não estaríamos aqui agora fazendo a segunda conferência SALT. Se chegou dessa maneira aqui até nós, e nós temos a liberdade de manifestar a glória de Deus, de abrir os nossos braços e adorar ao Senhor, de ouvir lindas canções, de nos emocionar, de nos inclinar em lágrimas ao Senhor, gritar o nome dEle, usar camisas com o nome dEle, tudo isso é porque alguém não teve medo de cancelamento. Vivia em função de princípios muito maiores, de princípios espirituais, eternos. Assim, nós entendemos que quando pulamos desse estado de superficialidade, nós entramos em um processo de busca pela maturidade espiritual. Em Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Querido, olha que coisa interessante. Nós temos um cérebro. Tudo que nós pensamos para fazer, pensamos na cabeça. Não é verdade? Correto, né? Beleza. Existem diversos estudos, né, da neurociência que falam como a área abdominal, né, intestino, estômago, tudo isso também compõe uma estrutura tão importante quanto o cérebro. Porque as coisas que nós pensamos, elas também são influenciadas pelo que nós comemos, pelo que nós bebemos. Então, olha que interessante. Cristo é a cabeça. Ele é a consciência. E Ele vai agir da melhor forma possível. Nós somos parte desse corpo. Amém? Amém. Em que Cristo é a cabeça, não é verdade? Então, não era para ter erro. Não é verdade, Jéssica? Não é verdade? Não era para ter erro nenhum. Não era para a gente cair. Não era para a gente fracassar. Não era para a gente fraquejar. Porque Cristo é a cabeça. Só que o que a gente consome está alinhado com Cristo? O que a gente põe para dentro, que vai ser processado e vai dar liberdade para essa cabeça agir, o que a gente está consumindo, está alinhado? Como é que eu vou participar de uma corrida? Saulo e Carol, casal fitness, corredores. Antes de correr, num dia que vai ter uma corrida, Saulo vai lá no Bom Sabor, na Piranga, e come 12 fatias de pizza. Ele está ali, ó. É claro que é uma brincadeira, Saulo. Não come 12 fatias de pizza. São 11. Não, ele não come essas coisas, porque não faz sentido. Porque aquilo vai interferir no processo e nos resultados que ele espera. Não é verdade? Como é que eu quero crescimento espiritual? Como é que eu quero crescer em diversas áreas, se o que eu estou consumindo é lixo? Se o que eu assisto é lixo? Se o que eu leio é lixo? Se o que eu ouço é lixo? Se onde eu ando fede a lixo? Como é que eu vou ter saúde espiritual se os meus hábitos e os meus ambientes não são saudáveis? A busca por uma espiritualidade genuína e santa está diretamente ligada a hábitos santos. E olha, que aqui eu instalei um drive na mente de vocês, que diz o seguinte: nós estamos aqui agora com essa fala, indo para um pensamento em sabedoria mais profundo. Já saímos da telha. A gente está lá dentro agora. Porque nós estamos aqui agredindo agora os nossos pensamentos, os nossos hábitos, a nossa cultura. Me lembra? Cultura, que eu já falei isso várias vezes para a igreja.
Quando uma vida de pecado, um pecado específico, ele se torna um pecado que não incomoda mais, ele se torna um pecado cultural, que ele não lhe incomoda, ele não interfere mais. E na Bíblia tem um nome: iniquidade. É aquele pecado que já não, é aquele ambiente ou cultura de pecado que não incomoda mais. Isso não é só sobre cultura, um pecado coletivo de uma sociedade, não. Isso também são pecados de estimação, que às vezes você tem. Hábitos secretos que você tem, que são pecaminosos, eles continuam sendo tanto pecado quanto o pecado da pessoa que você julga todo dia. É tão perverso quanto, ou mais, porque você, além desse pecado, ainda carrega a hipocrisia de estar julgando os outros, às vezes carregando dores terríveis que precisam ser tratadas. Então, nós começamos a entrar em uma outra atmosfera. E no Provérbios 14, no verso 29, diz: o longânimo tem grande entendimento, mas o que é impaciente mostra a sua loucura. Ou seja, aquele que persevera, aquele que se mantém, ele vai refletir entendimento, sabedoria. Mas aquele que está toda hora atravessando as coisas e com impaciência, ele vai mostrar o seu desentendimento, que aqui está como loucura. Olha que interessante, porque aqui a gente passa a ter um conflito. Que a gente volta lá para o início, das emoções, em contraponto com a sabedoria. Se eu falar para você assim, não, vou mudar a história. Vitória me contou uma história, por questões éticas eu não posso dizer em qual escola aconteceu, mas ela só trabalha em uma escola, que duas meninas da escola de 11, 12 anos estavam chateadíssimas, chorando, com raiva uma da outra, sem se falar. Porque todo bairro tem uma pessoa que é psiquicamente mais atrapalhada, não é verdade? Que a gente chama de o doidinho do bairro. Todo bairro tem uma pessoa assim, que é um pouquinho mais cansada, né? E aí, uma disse para a outra que ela era a esposa do cara. Que nada, você vai casar é com o Zé Fulano. Aí usou o nome do rapaz. A menina ficou fora de si e deu o nome do outro, o segundo pior doidinho do bairro. E você que vai casar com o Zé Beltrano? Pronto. Fim de uma amizade. Fim. Acabou. Choro, lágrimas e diretoria. A gente está rindo, né? Mas a gente se submete a coisas assim. A gente às vezes ouve algo tão raso, mas nós estamos tão emocionalmente sensíveis que a gente se deixa ser destruído por conta de palavras tão bobas e muitas vezes tão rasas. Porque às vezes nem é sobre aquilo, é sobre outras coisas que estão acumuladas. E a gente começa a dar vazão a uma série de outras coisas não resolvidas. Coisas bobas, pueris. Queridos, a palavra o tempo inteiro está nos alertando para uma vida de sabedoria. A palavra está nos expondo os frutos do Espírito. Todos eles têm relação com docilidade, com temperança, com equilíbrio, com uma vida que consegue racionalizar as coisas, mas dentro de um sentido, obviamente, aqui espiritual, ou seja, que não traz para o coração, que não emocionaliza tudo. A palavra, então, é sobre pessoas frias, que não sentem emoções? Não, muito pelo contrário, de pessoas que vivem espiritualmente, está muito além das emoções. E quando nós vivemos de uma maneira espiritual, a gente vai ter reações ainda, porque há o homem, mas há uma parte que responde a este homem. O velho homem, a parte doentia, a parte que se afeta com as coisas ruins, ela não consegue mais gritar a sua consciência, porque agora Cristo vive em mim. Há algo em mim que sobrepõe tudo isso, e este é o Senhor. Assim, nós temos um outro texto que eu quero compartilhar com a igreja,
em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Olha que coisa legal. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui é a manifestação do Espírito. Eu carrego o Espírito Santo, Espírito, és bem-vindo aqui. Aí você começa a cantar diversas músicas, fala do Espírito Santo, fala do não sei o quê. Terminei o culto, cheguei na porta, vi a pessoa que escreveu uma coisa que eu não gostei no grupo da igreja. O Santo Espírito passou, foi longe. Longe. Porque às vezes parece que o crente esqueceu coisas que devem fazer parte da sua cultura. Tem vezes, queridos, que a gente vai relevar mesmo. Tem uma frase que Perbó, toda vez que a gente conversava, a gente falava de algo conflitante assim, Perbó sempre falava isso, reter o que é bom. Reter o que é bom. Ele sempre falava isso, retenha o que é bom. Era uma frase que estava sempre na boca dele, em diversos contextos. Nós vamos estar envolvidos e vamos, às vezes, ouvir coisas que, de fato, não convém, não gosta, mas não significa que que toda a experiência com aquela pessoa, que toda a experiência naquele lugar vai ser uma experiência ruim. Então, o que é que eu vou fazer? Reter o que é bom. Como é que eu faço isso? Com a sabedoria que veio de Deus e com a manifestação do Espírito Santo em mim. Que eu vou começar a ver o que de fato importa. Eu vou começar só a pôr no bolso o que importa. Se eu jogar no chão um bocado de coisa aqui, várias coisas, lixo, meleca, um bocado de coisa, mas no meio tem várias alianças de ouro, chocolates, não sei o quê. E eu falo assim, vocês têm 5 minutos para encher os bolsos de vocês. Vocês vão botar essas porcarias nos bolsos de vocês, a meleca, vai botar lama, vai botar sujeira no bolso de vocês? Não, vocês vão botar o quê? O que tem valor. Quando convém, a gente sabe reter o que é bom. Quando convém, a gente sabe. Não é que a gente precisa exercitar, não. A gente precisa focar em coisas que a gente já sabe as respostas. Às vezes tem coisa mesmo que você está cheio de dúvida do que se é certo ou se é errado. Vou perguntar para o pastor se pode. A gente nem pergunta, vai para o Google. Perguntar para o pastor se pode tal coisa, perguntar se é pecado tal coisa. E muitas vezes essas dúvidas, elas nascem de um coração que já sabe a resposta. Mas às vezes quer uma autorização. Quero saber se lá na minha igreja pode. É verdade. No tempo do cronômetro era mais justo. Mas soltaram agora para me ligar. Me liguei. Estou brincando. Estou brincando não. Mas aí a gente começa... Esqueci até o que eu estava falando. Essa música me roubou de mim. Essa música me roubou de mim. Vamos finalizar aqui. Estou velho. É isso. Perfeito. Quando a gente entende os frutos do Espírito, nós entendemos que há um conflito. Um conflito não, há uma igualdade. Uma vida espiritual saudável é uma vida que vai refletir comportamentos sociais maduros. Você sabia que alguém que é espiritualmente saudável tem boa relação no trabalho? Que é uma relação social, relação com o trabalho. Alguém que é espiritualmente saudável não vai ter tantos conflitos assim nos seus relacionamentos contra uma outra pessoa que não é espiritualmente saudável. Sabe aquela história, eu vou finalizar aqui, que algumas pessoas não fala a Deus não, viu? Mas você sabe aquela história, não tem pessoa que diz que tem dedo podre para relacionamento? Não precisa apontar para a coleguinha do lado. Eu já vi uns dedinhos assim. Não tem gente que diz assim, fulano tem dedo podre para relacionamento. A gente já viu essas histórias, né? Aí, eu sabia que ia dar.
Às vezes, querido, não é um dedo podre, não. É falta desse alinhamento aqui. É falta desse alinhamento aqui. Porque as marcas que o mundo projetou em nós, elas vão gritar na hora da gente fazer nossas escolhas. Quando a gente vai fazer uma escolha de um relacionamento, às vezes não é porque a pessoa tem dedo podre, e quando ela erra nas experiências dela. É porque as experiências de vida que formaram ela, ensinaram a ela um repertório de possibilidades em que ela fica limitada às suas escolhas e ela começa a reproduzir inconscientemente traumas, pessoas que a machucaram, pessoas da sua estrutura familiar. Ela começa a escolher aquilo que é possível ao seu repertório de ideias. Isso é uma teoria da psicanálise, por exemplo. Mas vamos supor que isso esteja sendo válido aqui. Supondo isso, que nós escolhemos aquilo que nós sabemos escolher, aquilo que nós somos ensinados a escolher, sabendo disso, então por que eu vou continuar escolhendo? Coloca a sua vida em oração, cria uma rotina de dependência, se esvazia, faça com que o Espírito, permita com que o Espírito Santo se mova por meio de você, para que Ele imponha a vontade de Deus sobre a sua vida. Não mais eu, agora Cristo vive em mim. Aí agora é a hora. Quando Cristo de fato vive, nós fazemos escolhas passivas, compassivas, temperantes, equilibradas, porque o Espírito se manifesta aí. O Espírito Santo não é sobre bagunça. Isso aí são expressões do corpo, são expressões das emoções, que expressões emocionais também são válidas. Se nós somos gente, a gente expressa com aquilo que nós temos, desde que esteja em conformidade com a palavra de Deus e com o momento adequado. Mas o Espírito Santo, ele tem muito mais relação com uma vida equilibrada espiritualmente. Ele é sobre isso. E está tudo bem.